próximos do final do livro, um texto rico que nos encoraja à fé e ao temor do Senhor e nos desafia, uma vez que trata a respeito de um tema delicado para nós, que é o sofrimento, a providência do Senhor em meio ao sofrimento que nós temos de enfrentar. Mas um texto que aponta para o Evangelho e aponta para a esperança que nós temos no nosso Redentor. E é com essa perspectiva, irmãos, de percebermos Cristo e o Evangelho do nosso Senhor Jesus no livro de Jó, é que eu quero então convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no capítulo 36. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 23. Então, esse é o texto para a nossa reflexão. Jó 36, verso 1 ao 23. Jó capítulo 36, versículo 1 até o verso 23. Eu farei a leitura, os irmãos podem acompanhar comigo a leitura da palavra do Senhor. Diz assim, irmãos: prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. De longe trarei o meu conhecimento e ao meu Criador atribuirei justiça. Porque na verdade as minhas palavras não são falsas. Contigo está quem é senhor do assunto. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. É grande na força da sua compreensão. Não poupa a vida ao perverso, mas faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os olhos, antes com os reis no trono os assenta para sempre e são exaltados. Se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, ele lhes faz ver as suas obras e as suas transgressões, e que se houveram com soberba, abre-lhes também os ouvidos para a instrução e manda-lhes que se convertam da iniquidade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em felicidade e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, serão traspassados pela lança e morrerão na sua cegueira. Os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus, não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Ao aflito, livra por meio da sua aflição, e pela opressão lhe abre os ouvidos. Assim também procura tirar-te das fauces da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa seriam cheias de gordura. Mas tu te enches do juízo do perverso, e por isso o juízo e a justiça te alcançarão. Guarda-te, pois, de que a ira não te induza a escarnecer, nem te desvie a grande quantia de resgate. Estimaria ele as tuas lamúrias e todos os teus grandes esforços para que te vejas livre da tua angústia? Não suspires pela noite, em que povos serão tomados do seu lugar. Guarda-te, não te inclines para a iniquidade, por isso preferes a tua miséria. Eis que Deus se mostra grande em seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe pode dizer: praticaste a justiça? Praticaste a injustiça? Até aí, meus irmãos. Vamos orar. Fechemos os nossos olhos. Oremos ao Senhor. Ó Deus bendito, nós nos colocamos diante de Ti nessa noite, mais uma vez em oração. E queremos, ó Deus, clamar ao Senhor pela iluminação e a direção do Teu Espírito Santo sobre nós.
Fala conosco, ó Deus, nos instrui nesta noite por meio da sua palavra, que teu Espírito Santo possa de fato trazer compreensão e que possamos ser edificados na medida em que refletimos na palavra do Senhor e nossas mentes e corações se voltam para o Evangelho de nosso Senhor Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o tema para a nossa reflexão nessa noite é uma defesa da grandeza e da justiça de Deus. Esse é o tema para a nossa reflexão, uma defesa da grandeza e da justiça de Deus. E como nós veremos, é Eliú, o quarto amigo que aparece na história do livro de Jó, que aqui no capítulo de número 36 se propõe a fazer essa defesa do nome de Deus. Uma defesa da honra do Senhor, da sua grandeza e da sua justiça. Embora nós estejamos lendo o livro de Jó, Jó não narra aqui, o texto vai narrar Eliú tomando a iniciativa da defesa do nome de Deus. No entanto, Eliú não é o único homem na Escritura que zela pela honra do Senhor, que zela pelo nome do Senhor. Nós podemos lembrar de outras passagens, nós podemos lembrar de outros personagens nas Escrituras que com zelo e tomados de indignação contra aqueles que se levantaram contra o Senhor e blasfemaram o seu nome, se dispuseram e se lançaram para defender a honra do Senhor. Talvez um dos nomes que vem à nossa mente seja o nome de Davi. E se há um evento na história de Davi que nos mostra a sua disposição de agir em defesa da honra, em defesa do nome do Senhor, é justamente quando ele se dispõe a enfrentar o gigante Golias. Se você voltar a sua Bíblia comigo lá para o livro de 1 Samuel, volte sua Bíblia brevemente comigo nessa passagem, 1 Samuel, onde nós podemos ver essa disposição de Davi em honrar e defender o nome do Senhor, uma vez que o nome do Senhor estava sendo atacado pelo gigante Golias. Capítulo de número 17, nós vemos isso dos versos 4 ao 11, nós vemos como esse homem se levanta contra o Senhor, o gigante Golias. Então o texto diz assim: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na mão um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu, e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. E então nós vamos lá para o versículo de número 23, onde Davi aparece na história. E o texto vai dizer assim: estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara. E o texto termina de forma muito sugestiva, dizendo assim: e Davi ouviu. E como Davi então reagiu diante daquela ofensa, diante daquela acusação? Nós vemos isso no versículo 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que
Que farão aquele homem que ferira este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Do verso 36, nós podemos continuar vendo o desenvolvimento dessa história. Verso 45 em diante, onde o texto diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Nós vemos, meus irmãos, que no final Davi não está preocupado com a honra do exército, mas a sua preocupação e o seu zelo é justamente pela honra do nome do Senhor. Nós podemos lembrar de um outro evento, um evento anterior, inclusive, que é justamente quando o Senhor ele vai enviar pragas sobre o Egito para libertar o seu povo. E ali, obviamente, era uma forma do Senhor vindicar a honra do seu próprio nome. Quando nós chegamos no livro de Jó, e aí os irmãos podem voltar suas Bíblias para o livro de Jó, o que nós vemos é que, de alguma forma, o nome do Senhor também está sendo atacado. Isso quando nós vemos as palavras dos amigos de Jó a Jó, dizendo impropriedades a respeito do Senhor. Mas aqui, se os irmãos perceberem, obviamente, quando o texto bíblico nos mostra que Eliú surge na história, Eliú está indignado. E ele está indignado tanto com os amigos de Jó, como ele está indignado também com o próprio Jó. Ele está indignado com os amigos de Jó porque esses não eram verdadeiros, mas eles eram imprecisos e faziam acusações a Jó e diziam impropriedades em relação ao próprio Senhor. Mas em relação a Jó, ele está indignado porque Jó, de alguma forma, entende estar sofrendo algum tipo de injustiça da parte de Deus. E em meio aos seus sofrimentos, embora Jó fosse um homem reto, como diz o próprio texto bíblico, Jó também chega a dizer impropriedades. Você se lembra? Uma das coisas que Jó diz a respeito do Senhor é que o Senhor tem os seus olhos sobre ele. E é interessante porque a primeira vez que essa expressão vai aparecer, a ideia é que Jó, ele entende que o Senhor, ele é um caçador, e ele está o caçando. Ele é como um caçador que o tem sobre a sua mira, como se o Senhor o estivesse lhe perseguindo para lhe fazer mal. Óbvio, ele diz isso porque não entende o porquê ele está sofrendo, mas diante desses questionamentos, então Eliú passa a reprovar as palavras de Jó. Dentre as coisas que Jó vai dizer, uma delas é que Jó lamenta o fato de não ver o juízo de Deus sobre os ímpios. Embora Jó tenha dito aos seus amigos que nem sempre os ímpios sofrem, aquilo que Jó espera é que o Senhor então exerça juízo sobre os ímpios, juízo esse que ele então julga demorado. E é diante então dessas acusações que nós vemos Eliú fazendo uma espécie de defesa de Deus. O que ele vai fazer não apenas aqui, mas de alguma forma é o que ele tem feito desde que ele então começa o seu discurso, chamando a nossa atenção para uma correta compreensão a respeito da justiça de Deus, chamando a nossa atenção para uma correta compreensão a respeito da onisciência do Senhor. Ele chama a nossa atenção para o Senhor, mostrando e nos ensinando quem o Senhor é, para que assim então o nosso próprio coração possa se aquietar diante das aflições e obviamente o coração de Jó. Mas depois de ter falado e discursado, o que o texto nos mostra é que parece que Eliú ainda tem muitas coisas a dizer. E é isso que nós lemos nos primeiros 4 versículos do capítulo de número 36, onde Eliú demonstra uma disposição para defender a honra do Senhor. E aí uma pergunta que eu lhe faço, meu irmão, minha irmã, é: se alguém lhe ofendesse o seu pai, você como reagiria diante dessa ofensa? Talvez os nossos pais não sejam os melhores exemplos, mas eu acredito que mesmo
aqueles que não têm pais que nós julgamos ser exemplares, se alguém disser algum insulto contra o seu pai, certamente nós nos ofenderíamos. E quanto mais deveria ser assim quando nós pensamos no nome do Senhor? Aquele que é o nosso Pai, e a Escritura vai dizer, Ele é o nosso Pai celestial, e que diferente dos nossos pais terrenos, que de fato são imperfeitos e que erram contra nós, Ele não erra, Ele é justo, Ele é íntegro, Ele julga com equidade, Ele é perfeito nas suas ações, Ele está atento às nossas necessidades, Ele é santo no seu ser e no seu caráter. Como nós então deveríamos reagir quando a honra do Senhor fosse atacada, quando o nome do Senhor fosse vilipendiado? E aí aquilo que Eliú vai nos mostrar é que há uma disposição no seu coração de honrar o Senhor. E o que é maravilhoso, irmãos, nós percebemos aqui, é que, diferente dos amigos de Jó, se você se lembra da forma com que eles se dirigiram a Jó, a impressão que nós temos é que ao longo de todo o discurso, a única coisa que eles querem é vencer o debate. Eles estão preocupados em acusar Jó, eles fazem aplicações impróprias, inclusive acerca de verdades da palavra do Senhor e do caráter de Deus, mas eles querem acusar Jó, e quando Jó então os rebate, eles não admitem e eles insistem nos seus argumentos, ainda que Jó tenha provado a eles que os argumentos deles não se sustentavam, mas eles querem ganhar o debate, eles querem vencer a disputa. Aquilo que nós vemos da parte de Eliú é diferente. Nós não vemos um homem aqui que se envolve numa discussão meramente porque ele quer ganhar uma disputa teológica e intelectual. O que nós vemos aqui é um homem que de fato está preocupado com a honra do nome do Senhor. E então, nessa disposição de defender a honra do Senhor, é que Eliú então se volta para Jó e vai dizer: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos. É como se Eliú estivesse recorrendo a todos os argumentos possíveis. É como se ele estivesse agora recorrendo a todo o conhecimento que ele tivesse extraído por parte tanto da revelação geral quanto da revelação especial, por meio da própria revelação do Senhor. Isso porque, como nós vimos, quando Eliú começa a falar, quando ele aparece na história, nós percebemos que Eliú não fala apenas influenciado pela tradição oral, mas ele fala como um profeta. Ele fala da parte do Senhor, ele fala as palavras do Senhor, ele fala como um homem inspirado por Deus, as verdades que lhe foram reveladas. E é então com esse conhecimento que ele adquire, tanto por meio da revelação natural, quanto por meio da revelação especial, que ele então passa a falar a Jó mais uma vez, lhe pedindo um pouco mais de paciência, disposto a apresentar todos os seus argumentos esses que ele diz: vem de longe, o que alguns intérpretes vão dizer: vem do céu, vem do céu. São as palavras do próprio Senhor, palavras, portanto, de um homem inspirado por Deus. Se os irmãos se lembram, mais atrás, Jó havia acusado seus amigos de dizerem mentiras. Mas aqui é como se Eliú estivesse dizendo: suas palavras não eram iguais às daqueles homens. Antes as suas palavras eram verdadeiras, o seu discurso era verdadeiro. Por isso ele então diz assim: porque na verdade as minhas palavras não são falsas, contigo está quem é senhor do assunto. É claro que esse versículo de número 4, ele nos parece um tanto quanto arrogante, nos parece um tanto quanto soberbo. No entanto, meus irmãos, aquilo que Eliú quer é simplesmente dar segurança a Jó de que ele fala com propriedade. Ele fala com propriedade. E aí então nós chegamos na segunda parte da passagem, do versículo 5 até o versículo de número 15, onde Eliú então, nesse desejo de defender a honra do Senhor, ele passa a falar sobre a soberania do Senhor, sobre as circunstâncias
que acometem a vida tanto dos ímpios quanto dos justos que são afligidos. E aquilo que Eliú então vai dizer do versículo 5 até o versículo de número 15 é que Deus é soberano sobre as circunstâncias que acometem os ímpios e que acometem os aflitos. E é isso que ele passa a nos mostrar a partir do versículo de número 5. Então o que Eliú diz? Eliú vai dizer: Deus é muito grande. E é interessante nós pensarmos, meus irmãos, que Eliú está dizendo isso. Nós vemos um paralelo, inclusive, com o versículo de número 23, do capítulo 37, quando o texto diz assim: ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar, ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. É maravilhoso perceber que Eliú já falou sobre a grandeza do Senhor, ou da soberania do Senhor. Eliú falou sobre a onisciência do Senhor, e aqui Eliú fala a respeito da sua grandeza. De alguma forma, meus irmãos, nós podemos entender que esse é um atributo de Deus. Ele é imenso. Essa inclusive é a linguagem que se utiliza para se referir a esse atributo do Senhor. Ele é imenso. Ele está em todo lugar e ele preenche a todas as coisas. Além do mais, essa ideia de grandeza chama a atenção para a sua transcendência e ao mesmo tempo para a distinção que há entre Deus e o homem. Ele é grande, ele é imenso, nós somos pequenos, nós somos finitos. Mas ainda assim, o Senhor, ele nos trata com justiça. Ainda assim o Senhor nos trata com justiça. E não apenas com justiça, e obviamente que isso não é algo sem importância ou de pouca importância, mas Ele é aquele que está atento às nossas necessidades, Ele é aquele que está atento às nossas circunstâncias, Ele é aquele que está atento às nossas causas. E é interessante nós pensarmos sobre isso, porque normalmente quando nós pensamos em alguém que é grande, quando nós pensamos em alguém que tem muita autoridade, quando nós pensamos em alguém que tem muito poder, aquilo que nós pensamos é que normalmente pessoas com tanto poder e autoridade assim, não costumam dar tanta atenção para aqueles que são pequenos, que são de alguma forma ou socialmente insignificantes. Você provavelmente já viu quando alguém famoso passa por um corredor e as pessoas ficam ali tentando tocar nela, tentando alcançar a sua atenção, e aquela pessoa que é muito importante, ela passa pelos corredores ignorando aqueles que estão à sua volta, porque são grandes, e aqueles que estão nos corredores são pequenos. Mas não é assim com o Senhor, meus irmãos, não é assim com o Senhor. E o texto vai nos mostrar isso, chamando a nossa atenção para o fato de que em sua grandeza, Ele é aquele que conhece as nossas circunstâncias e Ele é aquele que se importa conosco. E aí nós vemos isso tanto a partir do versículo 6 até o versículo de número 15. E aí nesses versos, nessa porção de textos, o texto vai chamar a nossa atenção para o fato de que o Senhor se importa com o ímpio, no sentido de que Ele está atento às ações dos ímpios, mas ao mesmo tempo Ele se importa também com o aflito, e Ele está atento às suas aflições. Aquilo que o texto diz sobre o ímpio e a atenção do Senhor para com os seus atos, nós vemos no versículo 6, na primeira parte, e depois no versículo 13 até o versículo de número 14. E aquilo que o texto vai dizer sobre a atenção do Senhor sobre os aflitos, ele diz do versículo 6, parte B, até o 12, e depois no versículo de número 15. Mas é importante, irmãos, nós entendemos que aqui Eliú está falando com Jó e descrevendo um princípio geral, tanto em relação ao ímpio, quanto em relação ao justo. Ou seja, como normalmente Deus trata a ambos. Mas ele não tem em mente aqui, nesses versos, do versículo 6 ao 15, especificamente Jó, a quem ele vai se dirigir de forma direta a partir do versículo de número 17.
E por se tratar então de um princípio geral, é importante dizer que nem sempre Deus vai punir o perverso aqui, porque nós percebemos como que Eliú fala a respeito da forma com que o Senhor trata o ímpio. Olha como ele vai dizer no versículo de número 6, na primeira parte: Deus não poupa a vida ao perverso. Olha como ele fala a respeito do tratamento que Deus dá para o ímpio. Do versículo 13 ao versículo 14 ele diz: os ímpios de coração amontoam para si a ira, e agrilhoados por Deus não clamam por socorro. Perdem a vida na sua mocidade e morrem entre os prostitutos cultuais. Então, o que é importante nós compreendermos, meus irmãos, é que nem sempre Deus vai punir o perverso aqui. Às vezes Ele faz isso. Às vezes o Senhor pune o perverso aqui. E quando, meus irmãos, nós vemos e testemunhamos o juízo do Senhor sobre o perverso nessa vida, isso de alguma forma deve imprimir em nosso coração temor e ao mesmo tempo esperança de que o Senhor há de tratar o seu povo com justiça. Mas aquilo que nós precisamos lembrar é que, via de regra, o Senhor há de punir os perversos no último dia, onde Ele há de derramar sobre eles a sua ira. E é isso então que nós vemos nos versículos de número 13 até o versículo de número 14, porque aquilo que a passagem vai dizer é que os ímpios, enquanto eles vivem, aquilo que está acontecendo é que o Senhor está enchendo a sua taça de ira contra eles. Olha como o texto vai dizer: os ímpios de coração amontoam para si a ira. Então, nessa vida, enquanto não recebem a punição do Senhor, aquilo que está acontecendo é que eles estão acumulando para si a ira de Deus que será derramada sobre eles no último dia. Mas aquilo que a passagem nos mostra não diz respeito apenas ao destino dos ímpios. E é algo importante aqui, porque Eliú quer aquietar o coração de Jó. Entenda, aquilo que Eliú quer que Jó compreenda para acalmar o seu coração. O tom de Eliú aqui nesse texto, nessa passagem, é pastoral, é ameno. Porque aquilo que Eliú quer é que Jó descanse o seu coração. Se ele está aflito, porque ele não vê a ira de Deus e a sua justiça sendo manifestada sobre os ímpios, Eliú quer que Jó descanse o seu coração na certeza de que enquanto o Senhor não os pune nessa vida, o Senhor está acumulando contra eles a sua ira, que no tempo certo será derramada sobre suas vidas. Então Jó deve ter o seu coração aplacado, a angústia no seu coração aplacado, na certeza de que o Senhor há de exercer justiça. Ele é justo, e Eliú quer então que Jó tenha paz no seu coração em relação à justiça de Deus. Mas Eliú não está preocupado em instruir apenas acerca do destino dos ímpios, mas Eliú também quer que Jó descanse quando reflete acerca da providência de Deus para com os aflitos. E aí, meus irmãos, da mesma forma com que nem sempre o Senhor exerce juízo sobre os ímpios nessa vida, não é sempre que nós vemos eles pagando aqui pelos pecados que eles cometem, da mesma forma, não é sempre que Deus livra o aflito do sofrimento nessa vida. Não é sempre que o Senhor vai livrar o seu povo da aflição nessa vida. Não é. Às vezes, meus irmãos, a providência de Deus se dá nas nossas vidas de tal maneira ao ponto de que, durante toda a vida, nós tenhamos de enfrentar lutas e aflições. Às vezes é assim. Mas o que Eliú quer que Jó saiba é que, ainda que o Senhor não venha a nos livrar da aflição aqui, ainda que Ele não venha nos livrar do sofrimento terreno, haverá um dia em que o Senhor há de nos livrar de forma plena de toda a aflição e sofrimento que nós temos de enfrentar nessa vida.
E aí onde nós vemos isso nessa passagem, meus irmãos? Onde nós vemos isso? Olha para o versículo de número 7, quando o texto diz assim: dos justos não tira os olhos. E aí lembra que eu disse na introdução do sermão, eu mencionei isso inclusive hoje pela manhã na nossa escola dominical, que no passado Jó havia dito isso, mas a visão de Jó a respeito dos olhos do Senhor sobre ele era negativa. É a ideia de um caçador, um sniper, alguém que está ali pronto para abater a presa. Mas a ideia aqui de Eliú é dizer: não, esses olhos não estão aqui como um caçador. Deus não está olhando para você como alguém que está lhe perseguindo para lhe fazer mal. Não, os seus olhos são os olhos do cuidado paternal. Não é assim que a gente fala com os nossos filhos, nós não tiramos os olhos deles. Quando são pequenos, inclusive, correm o risco de cair de um degrau e se machucarem, os nossos olhos ficam sobre eles. Nós nos advertimos: olha, não tira o olho, não tira o olho, porque ele pode cair, se machucar, se ferir. Os nossos olhos estão sobre eles para protegê-los. E assim é o Senhor. É isso que Eliú quer que Jó perceba. O Senhor, Ele não tira os olhos dos justos. E aqui não é para lhes fazer mal, como Jó pudesse pensar, mas aqui é para lhes fazer bem. Para lhes fazer bem. E aí olha como ele vai dizer aqui no versículo de número 7: antes com os reis no trono os assenta para sempre e são exaltados. É claro, meus irmãos, que nas Escrituras nós vimos exemplos de homens justos que sofreram injustamente, mas que o Senhor os exaltou à vista dos homens, como é o caso de José, por exemplo, um homem justo que foi vendido pelos seus irmãos como escravo, mas que o Senhor cuidou dele ao ponto de exaltá-lo acima dos seus irmãos, para lhes fazer bem. Mas não é sempre que isso acontece, da mesma forma, não é sempre que isso acontece. Mas ainda assim, meus irmãos, nós precisamos olhar para essa passagem, entender que aqui existe uma verdade para todos os crentes, mas uma verdade que é escatológica, que aponta para aquilo que nós vamos desfrutar e nós vamos viver em Cristo Jesus, quando o Senhor então voltar. Essa é a promessa do Evangelho. O Senhor há de exaltar o seu povo, não nessa terra, mas na segunda vinda de seu Filho e nosso Senhor Jesus Cristo. Olhem para o livro de Efésios. Abra sua Bíblia lá, Efésios capítulo de número 2. Abra sua Bíblia comigo lá. Efésios capítulo de número 2. Olha o que o texto diz no versículo de número... Quero ler com os irmãos, verso 4 até o 6. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. E aqui é tão interessante porque a forma como o apóstolo Paulo fala a respeito disso, ele fala como de uma realidade da qual nós já desfrutamos agora em alguma medida. Ainda que nós, obviamente, venhamos a desfrutar dessas bênçãos de forma plena na segunda vinda de Cristo, aquilo que Paulo está dizendo é que, como eleitos do Senhor, redimidos pelo sangue de Cristo Jesus, nele, pela fé, nós já fomos ressuscitados e nele nós já estamos assentados nos lugares celestiais. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha como ele vai dizer, mais uma vez a leitura do texto: juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Há outras passagens que nós poderíamos ler que chama a nossa atenção para isso, para o fato de que o Senhor há de exaltar o seu povo e colocá-los em uma posição de autoridade. Na semana passada, inclusive, pregando no Salmo de número 1, fizemos menção aqui a respeito da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 6, verso 1 ao 3, onde Paulo chama a nossa atenção para que, como igreja do Senhor, no último dia, nós iremos julgar tanto os homens
com Cristo, nós iremos julgar tanto os homens, quanto até mesmo os anjos. Então aquilo que Paulo vai nos ensinar na sua carta, seja aos Coríntios, como na carta que ele escreve aos Efésios, é que como Cristo foi glorificado e exaltado, nele nós também seremos exaltados. E de alguma forma, meus irmãos, é como se Jó pudesse antever essas verdades. É como se Jó pudesse antever aquilo que Paulo vai nos ensinar quando escreve aos Coríntios, quando escreve aos Efésios, aquilo que o próprio Senhor Jesus nos ensina quando escreve às igrejas do Apocalipse, quando nós olhamos as igrejas da Ásia Menor, quando a revelação que é dada a João lá no livro de Apocalipse, é que aqueles que sofreram aqui, principalmente aqueles que foram perseguidos por causa do Evangelho, hão de julgar o mundo e os homens. O Senhor os colocará em uma posição de autoridade. Então, há uma verdade escatológica que deve nos encorajar à piedade, ainda que nós tenhamos ou estejamos imersos em aflição. Mas até lá, porque nós estamos aqui diante de uma verdade da qual nós certamente iremos desfrutar da segunda vinda de Cristo, mas até lá, até o dia em que o Senhor Jesus voltar, nós precisamos aprender a nos relacionar com a aflição. Nós precisamos aprender a nos relacionar com a aflição. Meus irmãos, seria muito fácil, chegar aqui no púlpito, abrir a Bíblia e dizer: você não vai sofrer, a sua vida é de vitória em vitória, crente não precisa lutar com adversidade, com problemas, crente não sofre com doenças ou com problemas financeiros, crente não perde o emprego, crente é sempre próspero. Seria muito fácil dizer essas coisas, difícil seria sustentar essas coisas diante da realidade da vida das pessoas. Mas há uma beleza no Evangelho quando nós aprendemos das Escrituras que nós podemos viver em paz mesmo em meio às aflições. Há uma verdade no Evangelho quando ele nos mostra que nós aprendemos do Senhor e que o Senhor nos ensina até mesmo no sofrimento. E aí nós podemos dizer que nessa passagem o texto bíblico nos mostra o propósito de Deus no sofrimento na vida do homem, e há propósitos que nós podemos destacar. Um deles, certamente, é o de que o sofrimento nos ajuda a enxergar os nossos pecados. Nem sempre, irmãos, sofremos porque pecamos, mas o sofrimento, ele é sempre uma boa oportunidade para você sondar o seu coração. Ele é sempre uma boa oportunidade para você sondar o seu coração. O texto nos ensina que o sofrimento, ele abre os nossos ouvidos para a instrução. O sofrimento abre os nossos ouvidos para a instrução do Senhor. Ele é como fogo que derrete a ceradura. Quantos de nós talvez tenhamos a experiência de conhecer pessoas que eram duras e resistiam ao Evangelho, mas que no momento em que passaram a sofrer, enfrentaram problemas de todo tipo de natureza, se abriram para a palavra do Senhor. O sofrimento, portanto, é o meio que o Senhor usa para abrir os nossos ouvidos para a instrução. Ele nos guia ao arrependimento, ele edifica a nossa fé e nos faz mais maduros, ele nos instrui no temor do Senhor, e algo que o texto vai nos ensinar aqui, que o sofrimento deve fazer com a vida do crente, que contrasta com o ímpio, é que no sofrimento nós devemos clamar ao Senhor. Quando nós sofremos, e é óbvio, a oração deve ser algo comum na vida do crente, mas se é algo que nós devemos fazer quando nós passamos por aflição, é que nós devemos clamar ao Senhor. Os ímpios não fazem assim, e esse é um dos motivos pelos quais a ira do Senhor se acumula sobre eles. Olhe como o texto vai dizer no versículo de número 13, o texto diz assim: os ímpios de coração amontoam para si a ira. Ele diz, e agrilhoados por Deus, a ideia é amarrados, presos por Deus, é o próprio Deus que os coloca em sofrimento. Ao invés então de clamar ao Senhor por socorro, eles não fazem. Então, como deve ser o nosso procedimento, meus irmãos, quando nós estamos aflitos?
quando você estiver passando por problemas, quando você estiver enfrentando dificuldades, quando você estiver passando por aflição, qual deve ser então a sua reação ou procedimento? E aquilo que o texto vai nos ensinar é que nós devemos clamar ao Senhor, e principalmente, eu diria, meus irmãos, mais do que meramente para que Ele nos alivie momentaneamente, mas clamar ao Senhor pela manifestação do seu Filho e pelo cumprimento das suas promessas. Você pode sim, se estiver sofrendo, orar ao Senhor: Deus, me livra desse sofrimento. Deus, tira esse espinho da minha carne. Deus, eu não suporto mais essa dor. Alivia o sofrimento, abrevia o sofrimento. Mas mais do que isso, meus irmãos, a dor e a aflição são uma oportunidade para clamarmos ao Senhor pela manifestação do seu Filho e pelo cumprimento das suas promessas. E o que o texto vai nos mostrar, irmãos, é que se dessa forma nós procedermos, se ouvirmos a instrução do Senhor, se nos arrependermos dos nossos pecados, se clamarmos a Ele, aquilo que o texto vai dizer é que Ele então nos conforta. E aí nós vemos a linguagem do versículo de número 16, que é como se ele estivesse dizendo que o Senhor, Ele nos arranca das fauces da angústia. A ideia aqui é o Senhor nos arranca da garganta da angústia. E é interessante, meus irmãos, porque a ideia é de um lugar onde você está preso, amarrado, sufocado. E não é assim que nós nos sentimos quando estamos aflitos? Como se estivéssemos num lugar apertado, sendo sufocados, exprimidos, comprimidos. É assim que normalmente nós nos sentimos, nos falta ar, coração acelera, estamos presos. Mas quando clamamos ao Senhor, o texto vai dizer, Ele nos tira da garganta da angústia, e diferente daquele lugar de compressão, de aflição e de sufocamento, Ele então nos leva para um lugar espaçoso, em que não há aperto. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então há um contraste aqui entre o lugar apertado de angústia e o lugar espaçoso, onde há consolo para as nossas almas. Todos nós passamos por aflições, mas aquilo que a passagem vai nos dizer é o Senhor, Ele nos arranca da garganta da aflição. Ele nos arranca da garganta da aflição. Ele nos leva para um lugar espaçoso, Ele nos dá consolo. E aí então, meus irmãos, chegamos na última parte da passagem, onde de alguma forma o que nós vemos aqui, agora sim, Eliú se dirige diretamente a Jó. E aí ele vai nos ensinar como então nós devemos responder ao Senhor e à sua providência. Ele nos mostra que devemos responder com humildade à grandeza e à justiça dos atos soberanos de Deus. E de alguma forma nós podemos dizer que Eliú está preocupado com Jó, preocupado de que suas palavras, preocupado de que a sua ira, lembre-se, irmãos, que a ira em si, ela não é um pecado, mas ela pode ser pecaminosa, ela pode te levar ao pecado. Então é importante nós entendermos que em determinadas circunstâncias, muitas vezes a ira ela é até mesmo justificável, mas o que você faz com ela, o que você faz com a ira, os passos que você dá, o caminho que você trilha quando você está irado, é que vai definir se você será reprovado ou não. E aquilo que Eliú quer que Jó entenda é que ele deve tomar cuidado para que a sua ira não o induza a escarnecer, não o induza a agir como um ímpio, não o induza a falar como um ímpio, não o induza aos passos e ao caminho dos ímpios, porque aquilo que ele nos lembra, meus irmãos, é de que aqueles que escarnecem do Senhor, para esses não há solução. E aí então ele vai citar 3 coisas aqui, em que normalmente os homens confiam para se livrarem do sofrimento, ou até mesmo do juízo do Senhor. Ele fala do dinheiro, ele fala do esforço próprio, e ele fala até mesmo da morte. Caminhos que muitas vezes o homem trilha como meio de se desvencilharem do seu sofrimento. Mas aquilo que Eliú está mostrando é: nada
pode impedir o juízo de Deus sobre aqueles que escarnecem o seu nome. Eliú então adverte Jó para que as dores e o sofrimento não o levem ao pecado. Cuidado, Jó, você está sofrendo, eu sei, mas que a sua dor e o seu sofrimento não lhe faça escarnecer. É claro, meus irmãos, que quando nós vimos o discurso dos amigos de Jó, se algo que nós podemos perceber é que eles foram cruéis com Jó. Eles foram cruéis com Jó, falando com Jó de forma inapropriada, aplicando a verdade do Senhor à vida de Jó de forma inapropriada. E nós vimos como que isso chama a nossa atenção para a necessidade de que no aconselhamento bíblico nós sejamos sábios, para não infligir um sofrimento ainda maior sobre o aflito. Mas se há algo que nós aprendemos com Eliú, é que com sabedoria e amor nós devemos advertir aqueles que sofrem, para que não venham a escarnecer do Senhor. Para que não venham a escarnecer do Senhor. Antes, o que nós devemos fazer é de forma humilde responder ao Senhor e a certeza de que Ele é grande em seu poder, Ele controla todas as coisas, Ele é aquele que tem todo o conhecimento e aquele a quem ninguém instrui. Então, como nós podemos concluir e aplicar ainda mais algumas verdades que nós percebemos aqui nessa passagem? A primeira que eu gostaria de destacar com os irmãos é que nós devemos ter a disposição para defender o Senhor, defender a sua honra, e também o conhecimento necessário para fazer. Lembra daquilo que está na carta do apóstolo Pedro, afirmando que nós devemos estar preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que está em nós. E meus irmãos, todo o conhecimento necessário para dizer o Senhor é justo. Quando alguém dizer, não, Deus está sendo injusto comigo, e você dizer, não, Ele não é injusto, não, Deus não é bom, não, Ele é bom. Todo o conhecimento necessário para afirmarmos as virtudes e os atributos santos de Deus, nós temos nas Escrituras. Então é necessário, é fundamental que nós possamos nos aprofundar na palavra de Deus, para que, como servos do Senhor, nós estejamos prontos a defender a sua honra. E essa deve ser a nossa disposição quando nós nos envolvemos nos debates. E é tão triste quando a gente olha para uma época de redes sociais e nós vemos os debates, as brigas, as guerras nas mídias sociais, e no final das contas, meus irmãos, aquilo que se percebe é que nós estamos apenas tentando ganhar a discussão. Nós estamos tentando apenas ganhar a discussão. Mas o ponto é, nosso zelo apologético na defesa da fé deve ser para glorificar o nome do Senhor e fazer o seu nome conhecido. Então nós devemos ter esse zelo, essa disposição e a prontidão de honrar o Senhor e de defendê-lo na medida em que o seu nome for atacado e desonrado. Meus irmãos, se nós temos a disposição e a prontidão, eu tenho certeza que eu acho que eu posso dizer isso de todo mundo aqui, de honrar os nossos pais, mesmo se eles já morreram, honrar a memória deles. Se alguém de alguma forma se levantar para difamá-los, quanto mais deve haver em nosso coração essa disposição em relação à honra do Senhor. Agora, essa disposição deve ser motivada não pelo desejo e interesse de ganhar o debate, mas essa disposição deve ter um fundamento no nosso amor ao Senhor. Eu amo e eu quero honrá-lo. Eu quero honrá-lo na defesa da verdade. Eu quero honrá-lo na minha vida. Eu quero honrá-lo no meu comportamento. Eu quero honrá-lo na minha obediência. É por amor. É por amor ao Senhor. É por amor ao seu santo nome. Mas ao mesmo tempo, meus irmãos, nós aprendemos aqui com essa passagem que nós devemos entender como Deus trata o ímpio, preparando ele para o cálice da sua ira. Ou seja, nós não devemos invejá-los e nem mesmo nos vermos afligidos
quando o juízo de Deus sobre eles nos parece demorado. Essa era uma inquietação de Jó, essa era uma inquietação inclusive de João Batista, que havia pregado o batismo com água e com fogo, viu a água, não viu fogo, e está assim: será que você é mesmo Messias? Manda perguntar lá para Jesus se ele é mesmo Messias, porque quer ver o fogo. Então o que nós devemos entender, irmãos, é que enquanto o Senhor preserva a vida dos ímpios, daqueles que não se arrependem dos seus pecados, Ele não faz isso com graça, mas é apenas nos preparando para o dia da ira. Portanto, o nosso coração deve se aquietar diante de uma aparente injustiça, na certeza de que o Senhor irá tratar o ímpio com a sua impiedade. Da mesma forma, nós devemos compreender também a maneira com que o Senhor trata os aflitos. Os crentes aflitos precisam aprender a lidar com a aflição. Os crentes aflitos precisam ver que o Senhor nos ensina por meio dela. E assim, então, ao invés de murmurarmos, nós devemos clamar ao Senhor, certo de que Ele nos tira da aflição, Ele nos tira da garganta da aflição. E nós somos consolados, meus irmãos, na medida em que nós contemplamos a graça do Senhor reservada para nós na cruz do Calvário, na pessoa e na obra de seu Filho, aquele em quem nós temos a certeza da ressurreição, da glorificação e da exaltação dos santos no último dia. Em Cristo Jesus, nós não apenas seremos exaltados e assentados à destra do trono de Deus, mas em Cristo Jesus nós já estamos assentados nas regiões celestiais. Portanto, meus irmãos, nós devemos descansar, pois o Senhor sabe o que faz e Ele certamente cuidará de nós. Que Deus nos abençoe. Quero então chamar os nossos presbíteros aqui à frente para nos auxiliar na administração dos sacramentos nesse momento.